Eu tenho um amigo que uma vez me mandou uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem assim: tenho saudade daquele Elton de 2008. Hoje você só fala dos seus milhões. Eu falei, cara, se você tem saudade daquele Elton de 2008, você acabou de dizer pra mim que você não se importa nem comigo, nem com a minha família. Porque naquela época eu mal dava conta de pagar os boletos da minha casa. Não, mas é que você tinha mais tempo, a gente falava mais. Eu falei, cara, hoje eu tenho menos tempo porque eu faço menos coisa e a gente fala mais porque os assuntos são ruins, pô. A última vez que a gente se falou, você me contou um problema seu que você me contou em 2009. E eu tive que te dizer o que eu tinha dito em 2009. Nem seu problema mudou e nem a minha opinião sobre o seu problema. Nosso assunto é o mesmo, você está com um problema velho. E, cara, quer ver uma coisa chata? Gente com problema velho. É. Você passar anos sem ir na sua cidade, você volta na sua cidade e o cara tá reclamando da mesma mulher, do mesmo marido, do mesmo carro, do mesmo chefe. Você fala, cara, há quanto tempo você reclama do seu chefe? Sim, sim. Exatamente. Gente com problema velho é chato demais. Eu gosto de gente com problema novo. Não, isso daí que você tá falando, cara, é muito legal. Eu sempre pensei nisso também, porque às vezes a gente escreve aquelas metas, né, de início de ano ali, né? E aí, às vezes, eu vou dar uma olhada sei lá, na que você fez no outro ano. Aí, uma parada que me revolta é falar assim, cara, não acredito que a minha meta desse ano é a mesma que era do ano passado. Por quê? É tipo isso. A ideia é a gente caminhar numa jornada de evolução, né, cara? Então, tipo, não é que você vai conseguir fazer tudo, mas você sentir que você tá evoluindo. Agora, você perceber que você tá lutando a mesma luta do mesmo problema há anos é uma coisa muito ruim, assim, né? É, falta de progresso, né? Isso gera muita acomodação. Eu brinco que as pessoas estão perdendo pro bujão de gás. Porque o bujão de gás nos últimos 5 anos triplicou de preço. E tem gente que há 5 anos ganha praticamente a mesma coisa. E eu penso muito nessa questão da evolução também. Por exemplo, se eu te ver daqui 5 anos, você tem que ter melhorado em alguma coisa. Você tem que estar um pouco mais inteligente. Você tem que estar... Algumas coisas tem que estar mais legais, assim. Se você toca piano, você tem que estar tocando melhor. Ou tá tocando em outro lugar, ou tá tocando para outro público. Agora sim, tem gente que você vê o cara daqui 5 anos e o cara piorou. Aí você fala assim, caramba, cara, então tipo, a parada tá indo... Ao invés de ir numa crescente, tá numa decrescente, né? Tem uma coisa que contribui para isso, que é o que eu chamo de obesidade intelectual. É o que eu te falei. Qualquer bobo tem 5 explicações diferentes para qualquer problema que ele estiver enfrentando. Por quê? Ele se encheu de tanta informação, ele está obeso intelectualmente, mas ele não colocou nada em prática. Então, é cômodo você manter um problema que você tem uma explicação. Só que a explicação, quando não é colocada em prática, ela é uma justificativa. Tem uma situação lá na Bíblia, né? Que Jesus ele se encontra com aquele... o paralítico que está no tanque de Betesda. Que ele já tá paralítico, se eu não me engano, há muitos anos, não sei se é 40 anos, qualquer, né? E aí Jesus pergunta pra ele se ele quer ser curado. E ele começa a contar uma história. Ao invés dele falar, tipo assim, quero ser curado, ele começa a contar uma história, tipo assim, ó, Jesus, tem uma parada aqui que vem um anjo que balança as águas, e quando o anjo balança as águas, entra sempre o primeiro, o pessoal entra sempre na minha frente. Tipo isso. Ele tinha a chance de... explicando porque ele não tinha sido curado através daquele milagre ainda. E ele tinha a chance de ser resolvido na hora, mas ele tava viciado em contar essa história, assim. Então, tipo, voltando naquilo que a gente tava falando, cara. Tá todo mundo viciado em contar a história sobre o seu problema e não resolver ele, né, cara? Quando você tem um problema muito grave, é legal porque ele justifica tudo. Todo dia eu mando um áudio diário para os aliados. E o de ontem foi: o caos não explica nada, mas justifica tudo. Esse paralítico, ele passou boa parte da vida ficando para depois, ficando por último. Correto? Sim. Ali naquele poço ele foi curado, correto? Sim. E depois ele continuou em último ou ficou em primeiro? Então. Agora ele não tem uma justificativa Exato. mais. E tem muita gente que não quer perder a justificativa. Ah, porque eu estou endividado. Ah, porque eu tô doente. Ah, porque minha mulher me deixou. Tá, e se você não tivesse nessa condição, o que você estaria fazendo de diferente? Ou quantas vezes você fez de diferente quando você não estava nessa condição? Ou o que você pode começar a fazer de diferente ainda estando nessa condição? As pessoas não estão prontas para se libertar dos problemas que elas têm. Exato. Tira todas as muletas e aí o que sobra, né?
cara que quer ser curado, quando você pergunta, você que tem um viés mais religioso, espiritual, o cara que quer ser curado, quando você fala, tira todas as muletas, na minha cabeça é o que sobra. Na sua sobra o quê? Na minha sobra andar. Sobra andar. Sobra andar. Pode-se dizer que não sobra nada, ou sobra andar. Não tem muleta, o que eu vou fazer? Só Andar. me resta fazer alguma coisa. Tentar andar. É. Só que aí é engraçado, porque é isso que você falou a doença que cumpre uma função, né? Que aí, por exemplo, você na condição Coloca de... problema. Se você colocar problema, vai ficar mais fácil, porque a doença vai cumprir uma função, o acidente vai cumprir uma função, a dívida vai cumprir uma função, o vício vai cumprir uma função, tudo vai cumprir uma função. Porque, por exemplo, na condição de paralítico, todo mundo faz tudo pra você, né? A comida vem até você, as coisas vêm. Então, a partir do momento que ele é curado, agora é ele que tem que fazer as paradas, né? Então, assim, existe uma nova jornada agora. Agora é procurar um trampo, mano. Agora é tão difícil falar isso né? na internet que é tão difícil ter esse tipo de papo na internet hoje que as pessoas só veem, elas não veem nem a primeira página, elas veem o título da primeira página. Então você está dizendo que as pessoas... Aí a pessoa que vai fazer o comentário chato aqui, ela não vive aquela condição. Sim. Então eu gosto de ter conversa difícil, especialmente com quem está naquela condição. É que você falou tal coisa e você usou a palavra, sei lá, gordinho, e não pode falar gordinho. Quem está se ofendendo? Um magrelo. A internet tá assim hoje. Mas, cara, tá bom, então, se eu te pedir desculpa pelo gordinho que eu falei, o que você entendeu do resto? Nada, nem viu o resto. Sim. Então, hoje em dia, esse caos da internet, a mistura das bolhas, tá fazendo a pessoa ser pseudo-especialista de um pouco de tudo. Por isso que eu falo, qualquer bobo tem pelo menos 5 explicações para qualquer um dos seus problemas. Sim. Mas o Danilo Gentili, ele tem uma fala sobre isso, que ele fala assim, que a pessoa diz que tem orgulho de ser gorda. Aí alguém vai e fala, então beleza, você é gorda. Não, aí a pessoa se ofende. Aí fala, caraca, então eu não consegui entender nada, porque você acabou de falar que você você tava satisfeito, orgulho. Você tinha orgulho. E aí eu chamei você de gordo e você se ofendeu, tipo assim. E hoje em dia a internet é mais ou menos isso. O negócio fica num lugar, né? Não quando fecha, a tá pessoa se ofendeu, aí você fala, poxa, talvez não caiu bem, talvez eu tenha errado a mão, talvez eu não tenha prestado atenção. Acontece, às vezes a gente está pensando uma coisa aqui e do jeito que saiu aqui, principalmente nos cortes, o cara fala, putz, que cara sem noção, que sacana. Mas quando é a pessoa se ofendendo, Legal. até vai. Agora tem aquelas pessoas que querem sofrer por procuração. É. Aí você fala, cara, é seu caso? Não. Poxa, mas desculpa, mas não faz sentido. Não foi contra você, não foi com você. E talvez nem tenha sido contra a pessoa. Foi como você entendeu. Eu acho que a maioria das coisas hoje em dia são assim. Não diretamente ofende o alvo, né? Mas a galera até procura coisa no que você falou e, tipo, tentar, né, formar... Isso que é o complicado hoje em dia dos cortes, né? Aí pega uma fala, recorte. Você já foi cancelado alguma vez? Já? Tem sempre uma coisinha ou outra que escapa ali, principalmente a gente que vem para esse lugar de falar de doença, de pai, de mãe. Quando a gente vai falar de Deus, é bizarro quantas pessoas não sabem falar de Deus. Elas acham que você está falando da fé delas ou da religião delas. Elas nem entenderam a diferença do que é Deus, aquela ideia que você tem de como ele é, de como ele funciona, pensa, sente, age. A fé, que é aquilo que você acredita que ele fará ou não fará. E a religião, que é como você se relaciona com um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa. As pessoas nem deram conta de separar essas 3 coisas. Então, tudo que você fala, a mesma pessoa que entende uma coisa... Aliás, uma pessoa que entende uma coisa, a outra também entende outra coisa completamente diferente e elas vão justificar usando o mesmo versículo. Ela fala, então vamos pensar? Vamos parar e pensar um pouquinho? Porque eu sempre bato na tecla a forma como as pessoas estão se relacionando na busca pela mesma forma ou ideia de Deus é que está prejudicando elas. Quando você vê uma religião fazendo mal, nenhum daquele mal que está sendo causado ali pode ser atribuído a Deus. Sim. A gente volta para a inteligência relacional. É uma pessoa que se obrigou ou se privou não por conta da ideia ou da versão ou do desenho que ela tem de Deus,
Não por conta do que ela acredita, mas por conta do que o outro espera ou exige que ela faça ou deixe de fazer. Exato. É, igual eu tava vendo, deu bastante polêmica, assim, a galera compartilhando um corte de uma mulher, sei lá, não sei se é uma pastora ou o que que é, e ela falando o estilo que o que aconteceu no Sul era uma espécie de punição, ela dando uma ideia meio assim, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, ela tem uma visão tão limitada de Deus que ela consegue enxergar Deus na forma punitiva, mas ela não consegue enxergar Deus na ajuda que tá chegando. Sacou? Por causa que você não pode enxergar Deus só na água que caiu. Você tem que enxergar Deus no alimento que tá chegando também. Sacou? O alimento que tá chegando também é Deus. As pessoas que estão se mobilizando também é Deus. Tipo assim, os aviões que estão chegando. O que você pensa disso? Do quê? Do que está acontecendo, do que aconteceu. Quando você diz, o avião está chegando, isso é Deus também? Então, pra mim o raciocínio é o inverso, né? Essa mulher consegue enxergar Deus na tragédia e o homem na ajuda. Uhum. Pra mim, o homem é a tragédia e Deus é a ajuda. Sacou? É diferente a parada. Tipo assim, a tragédia tem a ver com negligência na questão climática, tem a ver com negligência numa questão de planejamento de cidade, de evacuação da água, de política pública, de várias coisas. Agora, quando um monte de gente que não é daquele estado se mobiliza e fala assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mandar uma parada, eu vou ajudar, eu vou ir pra lá, eu vou catar meu jet ski e vou meter na água e vou resgatar a gente. Aí pra mim é Deus, entendeu? Tá mais perto do Deus que eu acredito, sacou? Eu tô escrevendo um livro que se chama Desenho de Deus. Legal. E a frase que geralmente as pessoas usam, a expressão que tem nas frases que as pessoas usam para explicar suas percepções é sempre o pra mim. E a gente precisa considerar o pra mim, na minha visão, na minha versão, Isso. na minha preferência. Isso. Porque muitas vezes a gente impõe ao outro uma expectativa, uma iniciativa divina que talvez seja e que talvez não seja. Os humanos precisam aprender a se relacionar mais como humanos. Isso vai fazer com que essa inteligência relacional avance. Uhum. Porque quando a gente coloca Deus no meio, aí é aquela coisa. Você tem os atravessadores da mensagem, né? Isso. Você tem os pedágios nessa relação. E isso é que é perigoso. Porque às vezes a gente precisa entender que e se a gente tirar Deus dessa equação? Sim. Na equação do vamos fazer com que, pelo menos por um instante, Deus não seja o DJ do mundo. Isso. Aquele que joga pra lá ou joga pra cá. Isso, legal. E se formos só nós? Na relação, não estou falando da criação, estou falando da relação. Sim. Eu posso me relacionar com você da forma como eu sou capaz, da forma como eu prefiro, da forma como eu dou conta. E o contrário também. Porque quando a gente coloca Deus na equação, às vezes tudo pode parecer até desumano. Uhum. Então, por exemplo, eu vi um vídeo, e aí é só para entrar na mente mesmo e fazer a galera refletir. Eu vi um vídeo onde o rio descia, levava todas as casas e só sobrava uma igreja. E as pessoas estavam dizendo, olha o poder de Deus. Dependendo da visão que se tenha de Deus, você fala, que poder? Ele errou a mira. Se foi ele que jogou a água, ele errou a mira. É lógico que isso é um raciocínio de lógica, não é um raciocínio de fé. Fé respeita qualquer coisa. Entendeu? Porque quando as pessoas viram e falam, vamos clamar para que o Senhor resolva essa situação, será que não é melhor a gente entender que a gente criou e só a gente pode resolver? Porque se eu for usar o poder de Deus nessa situação, aí eu prefiro o poder lá atrás para ter segurado a chuva.